sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 15, objetos de conhecimento, ideias evolucionistas, detalhamento, teorias da especiação biológica, ecológica e morfológica. Então vamos à nossa aula? Olá, então a nossa aula é sobre as teorias da especiação. O que é especiação, professora? É quando uma espécie dá origem a outra espécie nova. E esse conceito ele vai ser trabalhado a partir de formas diferentes de se definir uma espécie. Bem, o conceito que nós iremos utilizar em nossa aula é o conceito biológico. E no conceito biológico, como é que se define uma espécie? Bem, uma espécie ela é configurada a partir da junção de indivíduos de características semelhantes, capazes de cruzar entre si e dar origem a descendentes férteis. Então, o conceito biológico ele é trabalhado desta forma, quando eu tenho um conjunto de indivíduos de características semelhantes que são capazes de cruzar entre si e dar origem a descendentes férteis. Então, percebam, quando nós estamos falando desse conceito, eu vou tratar o quê? De indivíduos que tenham características semelhantes. Eu posso citar aqui seres humanos. Não importa o local, se eu tenho, por exemplo, um japonês, um americano, mas se eu tenho um homem e uma mulher saudáveis, eles são capazes de dar origem a descendentes férteis, então eu estou falando de indivíduos da mesma espécie. Mas se eu der um outro exemplo para vocês, no caso do cavalo e da zebra, esses indivíduos, eles são capazes de cruzar? Sim. Eles dão origem a descendentes? Sim. Mas os descendentes que nascem desse cruzamento, eles são estéreis, ou seja, esses novos indivíduos não têm a capacidade de procriar. Isso caracteriza uma distinção de indivíduos, ou seja, de espécies diferentes. Uma outra forma de nós conceituarmos espécie é dentro do conceito ecológico, onde a definição de uma espécie se dá não pela questão reprodutiva, mas pela ocupação do nicho ecológico. Por exemplo, eu posso citar lagartos que vivem dentro da mesma região. Entretanto, um ocupa o chão da floresta, o outro vive em tronco das árvores. Então, essa ocupação de nichos distintos descreve, dentro do conceito ecológico, eles sendo de espécies diferentes. Também podemos trabalhar o conceito de espécie dentro da morfologia, onde essa definição de espécie se dá pela semelhança das características físicas entre os indivíduos. O conceito morfológico para se definir uma espécie é muito utilizado para definir espécies de dinossauros. Por exemplo, a partir da análise dos fósseis desses organismos, é possível ali, a partir das semelhanças morfológicas, definir a qual espécie aquele ser vivo que já viveu há milhares de anos pertence. Uma outra forma de se definir a espécie é dentro do conceito filogenético. E para se dizer que indivíduos são da mesma espécie aqui, nós vamos analisar a questão do parentesco evolutivo, que vai ser dada a partir da análise do DNA desses indivíduos. Então, vejam só que o conceito de espécie pode ser definido de diferentes formas, mas o que nós vamos trabalhar hoje é o conceito biológico, que é aquele que define que indivíduos que são capazes de cruzar entre si e originar descendentes férteis pertencem à mesma espécie. Então, vejam só na nossa cartela. Então, a origem de uma nova espécie pode acontecer de três formas distintas. Pode acontecer a especiação alopátrica, simpátrica e parapátrica. Na especiação alopátrica, que é quando nós vamos ter novas espécies a partir do isolamento geográfico. Então, eu tenho uma população inicial onde, a partir de um isolamento que pode ocorrer, por exemplo, pelo surgimento de uma montanha, pela separação de uma região por um rio que surgiu. Então, essas populações que foram separadas, elas vão o quê? Acumular diferenças entre si, né? Portanto, as populações isoladas vão acumular essas diferenças genéticas ao longo do tempo, e esse isolamento vai levar ao quê? Ao isolamento reprodutivo, que é quando essas populações que foram separadas voltarem a ter contato entre si, elas não vão mais conseguir procriar, elas não vão mais conseguir dar origem a descendentes. Portanto,
a gente tem a origem de duas novas espécies a partir dessa barreira geográfica, caracterizando essa especiação alopátrica. Um exemplo disso são os marsupiais, que são, por exemplo, os coalas, os cangurus. Esses animais, eles surgiram, os marsupiais, numa época em que os continentes estavam juntos e formavam a Gondwana. Então, quando houve a separação ali dos continentes, depois que se formaram, por exemplo, a Oceania, a África, a América do Sul, esses seres vivos, esses animais, consequentemente, né, se separaram devido ali à movimentação das placas tectônicas que levaram aí à formação desses novos continentes. Então, o que aconteceu? Esses marsupiais, por exemplo, lá da Austrália, eles foram expostos ali a processos evolutivos diferentes dos marsupiais de outras regiões e se tornaram, então, novas espécies que estão presentes até hoje lá no continente, né, da Oceania, onde se encontra a Austrália. Inclusive, nós temos aqui, por exemplo, você conhece a mucura? Ela é um parente distante ali do canguru, porque ela também faz parte dos marsupiais. Então, isso que aconteceu com esses animais é um exemplo de especiação alopátrica, onde houve uma formação de uma barreira geográfica, neste caso o oceano, que fez com que esses animais, ou esses seres vivos, evoluíssem de forma diferente. Certo? Bem, a outra forma de especiação que nós podemos ter é a especiação simpátrica. Esse tipo de especiação ocorre dentro de uma mesma área geográfica. Percebam que aqui é diferente. Na anterior, havia uma separação das áreas geográficas. Aqui não. Essa nova espécie, ou essas novas espécies que vão surgir, elas vão surgir dentro da mesma área geográfica. E quais são os fatores que vão favorecer essa especiação simpátrica, ou seja, essa formação de novas espécies dentro da mesma área geográfica? É a poliploidia e as mudanças adaptativas. A poliploidia está associada à duplicação do conjunto cromossômico. O que quer dizer isso? Cada grupo de seres vivos tem um número próprio de cromossomos. No caso dos seres humanos, nós temos 46 cromossomos. Então, cada grupo vai ter um número característico. Na poliploidia é quando ocorre a duplicação do número desses cromossomos em um organismo. E isso pode acontecer de forma súbita e pode ocorrer durante a formação dos gametas ou após a fecundação. Isso é muito comum em plantas. E em algumas plantas, um erro de divisão celular pode gerar sementes com o dobro de cromossomos. E essas plantas poliploides, ou seja, com o dobro de cromossomos, só vai conseguir se reproduzir com outros indivíduos que apresentem a mesma característica, deixando assim de se reproduzir com os indivíduos da população original, formando assim uma nova espécie dentro daquele mesmo ambiente onde elas estão inseridas. Bem, uma outra característica que envolve a especiação simpátrica são as mudanças adaptativas. Bem, em uma população, o que acontece? Adaptações a diferentes nichos ecológicos dentro de uma mesma área podem fazer com que haja mudança ali nesses indivíduos que vão levar à formação de uma nova espécie. O que é um nicho ecológico? É o papel que esse indivíduo executa dentro daquele ambiente. Então, uma população, por exemplo, de insetos que vive em uma árvore. Imagina comigo. Então, alguns desses insetos começam a usar uma árvore vizinha e se alimentar de um fruto disponível dentro dessa árvore vizinha. E mesmo estando dentro da área geral, eles se adaptam a esse novo tipo de alimento e passam a acasalar apenas entre si. Com o tempo, mesmo essas populações estando ali dentro da mesma área, porém ocupando esses nichos ecológicos distintos, tornam-se tão diferentes entre si que acabam formando uma nova espécie. Bem, uma outra forma de especiação é a especiação parapátrica. Como vai ocorrer esse tipo de especiação? Ocorre em populações que ocupam áreas geográficas adjacentes, ou seja, ocupam áreas próximas,
E o que ocorre nesse tipo de especiação? Há um fluxo gênico entre essas populações, porém é um fluxo gênico reduzido. Ou seja, fatores ambientais podem fazer com que esses indivíduos cruzem cada vez menos, permitindo assim que haja uma acumulação de diferenças genéticas entre essas populações que vai levar a um isolamento reprodutivo. Ou seja, pode chegar um determinado período em que essas populações estarão tão diferentes entre si que elas irão agora caracterizar espécies distintas, espécies diferentes. Bem, e como nós podemos observar essa formação de novas espécies na natureza? Há evidências de que essas espécies vão surgindo ao longo do tempo. Então, vamos observar as evidências da especiação. Bem, como evidências da especiação, nós temos os registros fósseis, a distribuição geográfica, a análise genética e os experimentos de hibridização. Dentro dos registros fósseis, o que são eles? São evidências de mudanças graduais nas características morfológicas, nas características físicas de um organismo ao longo do tempo. Então, isso pode ser observado, essas mudanças, através dos fósseis. Então, percebam na nossa imagem que esses seres são chamados de trilobitas. E eles são extremamente importantes para compreender a história da vida na Terra e por vários motivos. Por quê? Eles são excelentes fósseis guias, porque eles viveram por longos períodos, mas cada espécie de trilobita existiu em intervalos de tempos bem definidos. Isso permite aos cientistas identificar e datar camadas de rochas com precisão. Onde há trilobitas, é possível saber a idade aproximada daquela rocha. Um outro ponto que faz com que os trilobitas sejam importantes para verificar esse processo de especiação é porque eles ajudam a reconstruir ambientes antigos. Como eles viviam em mares rasos, seus fósseis indicam que a área onde foram encontrados, ou seja, esses fósseis foram encontrados, já foi coberta por oceanos. Assim, eles ajudam a entender como os continentes e mares mudaram ao longo do tempo. Além disso, eles também mostram padrões evolutivos claros, porque os trilobitas apresentam uma grande variedade de formas e tamanho. Além de mudanças registradas ao longo de milhões de anos, isso permite estudar processos evolutivos como a especiação, a adaptação e extinções que ocorreram ao longo do tempo. Também ajudam a entender grandes eventos de extinção. Eles foram muito afetados por mudanças ambientais ao longo do tempo, e o seu desaparecimento total no fim do Paleozoico ajuda os cientistas a entender, a estudar como e por que extinções em massa acontecem. Por fim, eles foram muito abundantes e se encontram bastante preservados, esses fósseis. Como deixaram muitos fósseis bem preservados, são uma das melhores fontes de informação sobre a vida nos mares antigos. Então, percebam que os registros fósseis eles evidenciam claramente essas transformações ao longo do tempo, indicando assim o surgimento de novas espécies. E assim como acontece com os trilobitas, outros fósseis também indicam esses processos de especiação. Bem, uma outra evidência da evolução um outro ponto é a distribuição geográfica, onde nós temos padrão de distribuição de espécies que sugerem processos de especiação. É o que nós falamos sobre os marsupiais. Então, a distribuição geográfica desses animais hoje nos mostra que havia uma população original que passou por processos aí da seleção natural que originou espécies distintas devido à geografia onde esses seres se encontram. Bem, temos também como evidência da especiação as análises genéticas. A análise genética nada mais é do que a comparação da sequência de DNA para identificar relações filogenéticas entre espécies. Então, há a possibilidade de fazer análise do material genético e verificar o quão próximo é o parentesco entre as espécies. Então, nós podemos, por exemplo, citar os seres humanos e os chimpanzés, onde nós temos, fazendo a análise genética desses seres vivos, nós encontramos aí uma proximidade, uma compatibilidade de 98% do material genético dessas espécies. Mas como não bate 100%, isso indica o quê? Que somos de espécies
distintas. Então, fazer análise do DNA pode evidenciar aí um processo de especiação. Uma outra evidência seria os experimentos de hibridização. Testes para verificar a viabilidade e fertilidade de híbridos em diferentes espécies. Então, isso aí é o quê? Experimentar, de fato, fazer o cruzamento entre indivíduos. Se houver a compatibilidade do material genético e de outros fatores, vai haver a possibilidade de uma fecundação e da formação de um indivíduo. Se isso for possível, há indícios de que aqueles indivíduos sejam da mesma espécie. Bem, e as aplicações da teoria da especiação? Ou seja, qual é a aplicação de eu saber se uma espécie nova está surgindo ou não? Bem, isso pode ser aplicado na conservação da biodiversidade. Entender os processos de especiação é fundamental para a conservação de espécies ameaçadas. Uma outra aplicação seria na agricultura. A especiação, ou seja, a origem de novas espécies, pode ser utilizada para desenvolver novas variedades de plantas e animais com características vantajosas ou desejáveis. Isso já é bastante utilizado na agricultura para fazer ali o cruzamento de indivíduos com características desejáveis para formar novas espécies que sejam mais de interesse de comercialização. Então, você acaba originando novas espécies a partir desse cruzamento aí que vai originar esses novos indivíduos. E também temos a aplicação na medicina, onde o estudo da especiação pode auxiliar na compreensão da origem e evolução de doenças infecciosas. Bem, vamos aos fatores ecológicos que influenciam a especiação. Um desses fatores é o nicho ecológico, que representa o conjunto de condições e recursos que uma espécie utiliza em um ecossistema. A participação desse recurso. O que acontece? Quando duas ou mais espécies competem por recursos limitados, elas podem se especializar em diferentes aspectos do recurso, reduzindo a competição e permitindo a coexistência desses indivíduos. Essa especialização pode levar à divergência morfológica, ou seja, a diferença dentro das características físicas e também das características comportamentais, contribuindo para o isolamento reprodutivo. E como nós podemos observar, é o que aconteceu com os dentilhões nas Ilhas de Galápagos, que foram analisados por Darwin. Então, esses indivíduos, eles foram selecionados a partir do alimento disponível em cada uma das ilhas que Darwin analisou. Então, ele percebeu o quê? Que o alimento fez com que a característica vantajosa, ou seja, o bico que favorecia a sobrevivência daquele indivíduo, foi fazendo com que houvesse a origem de novas espécies, ou seja, a especiação foi acontecendo devido a essas adaptações em relação à alimentação que esses indivíduos foram encontrando em cada uma das ilhas, ou seja, levando a divergência morfológica e comportamental. No caso morfológico, a forma do bico, comportamental em relação a esse alimento que eles ingeriam. Bem, um outro fator que nós podemos citar é a predação. A predação é uma relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, onde um sai prejudicado, no caso, a presa, né? Então, esse processo de predação gera uma pressão seletiva. A predação exerce essa forte pressão sobre as presas, ou seja, aquele que está servindo de alimento, favorecendo características que as tornem menos visíveis, mais rápidas ou melhor defendidas. Então, se a gente puder, por exemplo, falar de características vantajosas dentro da predação, se uma presa, um animal, ele, dentro das suas características, ele tem uma delas que favorece a sua sobrevivência, uma característica que favorece com que ele se esconda do seu predador, isso faz com que ele acabe, essa característica sendo um fator positivo, fazendo com que ele sobreviva mais, tenha oportunidade de se reproduzir, passando essa característica vantajosa para os seus descendentes, fazendo da predação um fator que favorece aí a especiação. Uma outra questão seria quanto aos refúgios ecológicos. Em resposta à predação, as espécies podem se refugiar em microhábitats específicos, reduzindo o encontro com os predadores e promovendo a divergência genética. Bem,
Portanto, quando a pressão dos predadores é muito forte, algumas populações podem começar a ocupar cantinhos ali específicos do ambiente para fugir desse ataque. Então, imagina comigo um grupo de pererecas, onde parte delas vive espalhadas pela vegetação, mas com o aumento da predação, algumas delas podem começar a se refugiar apenas em folhas altas, enquanto outras ficam escondidas perto das raízes. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? Esses grupos passam a viver separados e a se reproduzir mais dentro do seu próprio refúgio. E essa separação pode levar a divergências genéticas, porque cada grupo passa a enfrentar condições ambientais diferentes. Um outro fator para a especiação que nós podemos citar seria o mimetismo e a camuflagem. Vejam só, o mimetismo e a camuflagem. Essas adaptações podem levar à formação de novas espécies, pois indivíduos com diferentes padrões de coloração ou comportamentos podem ser menos reconhecidos por predadores específicos. Podemos citar uma mesma espécie de borboletas, onde surgem indivíduos com padrões de colorações diferentes e esses padrões podem seguir caminhos evolutivos distintos, ou seja, diferentes. Algumas começam a desenvolver mimetismo, isto é, cores e desenhos que imitam espécies realmente tóxicas. Embora não sejam venenosas, esses indivíduos passam a ser evitados pelos predadores porque parecem perigosos. Outras desenvolvem camuflagem, um tipo de coloração que as faz se misturar ao ambiente, como as asas, que lembram folhas secas, por exemplo, permitindo que fiquem praticamente invisíveis quando pousam. Quando essas duas estratégias, o mimetismo e a camuflagem, começam a aparecer em populações diferentes dentro da mesma espécie, elas podem levar essas populações a cumprir papéis ecológicos distintos e ocupar ambientes ou comportamentos diferentes também. Com o tempo, essa separação ecológica pode reduzir o cruzamento entre os grupos. Assim, a divergência nas cores, nas estratégias de sobrevivência e no comportamento pode reforçar o isolamento entre essas populações, favorecendo assim sua evolução independente. Desse modo, diferenças adaptativas como o mimetismo e a camuflagem não só aumentam a sobrevivência, mas também podem atuar como forças que impulsionam a especiação, contribuindo para o surgimento de novas espécies ao longo do tempo. Vejam só. Vamos falar agora um pouco sobre a colonização de novos hábitats. Nessa colonização, a dispersão de indivíduos para novos hábitats pode levar ao isolamento geográfico e à formação de populações distintas. Então, vejam só, imagine um grupo de pássaros que foi levado por uma tempestade para ilhas oceânicas distantes. Então, eles se abrigavam no continente, mas por um fator ambiental foram levados para outro. Ali, eles encontram novos alimentos, novos predadores e um novo ambiente, um ambiente diferente. Então, para sobreviver, o que vai acontecer? Eles vão apresentar características, eles podem apresentar características dentro daquele novo habitat e, com o tempo, isso pode levar à formação de diferentes populações, originando aí novas espécies. Vejam só, podemos também falar das barreiras geográficas. Bem, as barreiras geográficas são montanhas, rios, oceanos e outros obstáculos geográficos que podem impedir o fluxo gênico. O que é o fluxo gênico, professora? É a troca de material genético entre indivíduos ou entre populações. Isso vai acontecer no processo de reprodução, na fecundação. Então, esse fluxo gênico, ele acaba sendo ou diminui ou ele cessa entre as populações, promovendo a divergência genética entre esses indivíduos. Um exemplo disso, um exemplo simples, é de uma população, por exemplo, de sapos que vivem em uma região plana. Se, com o tempo, surge um grande rio dividindo a área, os grupos de cada lado passam a viver separados. Cada lado, ou seja, cada população, enfrenta condições ambientais diferentes e as características que ajudam na sobrevivência podem variar. E com o passar das gerações, com o passar do tempo, esses dois grupos podem se tornar espécies diferentes. Então, percebam que cada um desses elementos pode originar novas espécies. Bem, um outro evento que nós podemos citar são os eventos
estocásticos, que são eventos aleatórios, como erupções vulcânicas e mudanças climáticas, que podem fragmentar populações e criar oportunidades para a especiação, ou seja, uma nova espécie. Vamos falar agora de outros fatores ecológicos. Nós temos aí a competição interespecífica. Competição interespecífica também é uma relação ecológica entre os seres vivos e é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. E a competição, ela se dá, como o próprio nome diz, por um território, por alimento, e isso vai gerar prejuízo para uma das espécies envolvidas. Então, essa competição entre as espécies diferentes pode levar à especialização e à divergência dos nichos ecológicos. Vejam só, temos também o mutualismo como uma outra relação ecológica que pode favorecer os processos de especiação. Bem, essas interações mutualísticas podem levar à coevolução de espécies, resultando em adaptações recíprocas e, em alguns casos, à especiação. Nós podemos citar aí, no caso do mutualismo, as flores e as abelhas. As flores, elas precisam das abelhas para serem polinizadas e as abelhas precisam do néctar das flores para se alimentar. Então, com o tempo, algumas flores desenvolveram cores, cheiros e formatos que atraem melhor certas abelhas, enquanto algumas abelhas desenvolveram estruturas no corpo que facilitam carregar o pólen dessas flores. Então, essa evolução em conjunto, entre aspas, pode ser tão forte que depois de um certo tempo, certas espécies de abelhas e flores se tornam tão especializadas uma na outra que acabam se diferenciando de seus parentes, o que pode resultar no processo de especiação. Temos também como relação ecológica que pode favorecer o processo de especiação o parasitismo, que é uma relação também que pode trazer prejuízo para um dos envolvidos. Então, nós temos o hospedeiro e nós temos aí o parasita. Então, dentro dessa relação, a coevolução entre o hospedeiro e os parasitas pode levar à especialização rápida, pois os parasitas exercem uma forte pressão seletiva sobre os hospedeiros, certo? Então, nós vimos aí essas relações ecológicas, onde os seres vivos estão inseridos, que dependendo dessa relação pode ser um fator de especiação. Vamos a fatores que influenciam a especiação morfológica. A seleção natural, por exemplo, é um desses fatores, onde é um dos mecanismos evolutivos mais importantes, agindo como uma força poderosa na moldagem das características morfológicas dos indivíduos. Ela atua sobre a variabilidade genética presente nas populações, favorecendo os indivíduos que possuem características que os tornam mais aptos a sobreviver e se reproduzir em um determinado ambiente. Uma outra questão referente à especiação seria a seleção sexual, que é um tipo de especiação dentro da seleção natural que atua sobre as características que aumentam o sucesso reprodutivo de um indivíduo, em vez de favorecer a sua sobrevivência. Lembrando que esses fatores estão correlacionados à reprodução e à sobrevivência. Então, essa forma de seleção é responsável pela evolução de muitas características extravagantes e chamativas, encontradas em diversas espécies de animais, conhecidas como características sexuais secundárias. Nós podemos observar isso, por exemplo, no pavão. A sua coloração exuberante pode fazer com que ele fique mais facilmente visível aos seus predadores. Entretanto, essa mesma característica é vantajosa porque aquele pavão que tem cores mais chamativas atrai o maior número de fêmeas, fazendo com que ele tenha um sucesso reprodutivo. Bem, também temos aí, dentre esses fatores que favorecem a especiação, a deriva genética. A deriva genética é um processo evolutivo aleatório que causa mudanças nas frequências alélicas de uma população ao longo do tempo. Diferentemente da seleção natural, que favorece alelos que conferem vantagens adaptativas, a deriva genética é influenciada por eventos aleatórios e pode levar à fixação de alelos, ou seja, de genes, independentemente de suas consequências para a adaptação do organismo.
Outro fator é o fluxo gênico, vejam só. É um movimento de gene entre diferentes populações de uma mesma espécie, ou seja, tem um fluxo aí, né, genético entre essas populações. Esse processo tem um papel fundamental em manter as populações genéticas conectadas e, consequentemente, em dificultar a ocorrência de especiação. Ou seja, quando há fluxo gênico dentro de populações, ainda que elas habitem ali diferentes regiões, essa troca de fluxo gênico, ela dificulta a especiação, ou seja, a origem de novas espécies, porque essas populações estão constantemente tendo contato, por assim dizer, genético. Muito bem. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre as especiações que podem ocorrer no meio ambiente e até uma próxima aula.